Bom dia, bem-vindo à nossa celebração dominical. Esta missa é oferecida pelas seguintes intenções: Hortência Correia, Fernando Cafua, pelas almas dos falecidos da família Gilda Cafua, Manuel da Silva Frias, Virgínia Noemis, Ricardina e Francisco Conceição, Luísa e Mariano Cordeiro, Maria Cunha, Michael António Cunha, do Marquinha Zanella, Raulina Filipe, Humberta Borges, Maria Ormonde, Pira Miguel, Jerónima Ortins, Serafim Ortins, Biondina Betancourt, Martins Betancourt, Francisco Carvalho, Valquir Carvalho, Fátima Aguiar, Manuel de Quadros Betancourt, Júlio Farias, Francisco e Maria Rocha, Maria Augusta da Silva, Silvina Picanço, Carlos da Silva, Rosa Dutra, Fada de João Silva, 13 anos de falecimento, João Aurélio Aguiar, Fernando Souza, Linda Souza, Maria Cândida de Quadros, Augusta da Silva, Joseph Manuel Baltazar, pela saúde de Inês Souza, Isilda Cunha, Rita Silva, Luís Pedroso, Inocência Diniz, Augusta Silva, Leocádia Teves, Liliana Teves, Ginoar Silva, Albertino e Rosa Veiga, Calminda Mendonça, João Fagundes, pela saúde das famílias que estão aqui presentes. Diamantina Silva, Leonel Silva e Walter Pereira. Obrigada pela atenção.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, nosso irmão, a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Um bom dia. É bom podermos celebrar nossa Santa Missa neste dia que o Senhor fez para nós e de Deus pedirmos a sua bênção. Para celebrar dignamente a Santa Eucaristia, vamos pedir perdão de nossos pecados cantando. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Cantemos glórias a Deus. Rezo esta Santa Missa na intenção de todas as mães,
àquelas que estão entre nós e também aquelas já falecidas. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de viver dignamente estes dias de alegria, em honra de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Deus nos fala, vamos ouvir. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e começou a pregar o Messias àquela gente. As multidões aderiam uninamente às palavras de Filipe, ao ouvi-las e ao ver os milagres que fazia. De muitos possessos saíam espíritos impuros, soltando enormes gritos, e numerosos paralíticos e coxos foram curados. E houve muita alegria naquela cidade. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram dizer que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Quando chegaram lá, rezaram pelos samaritanos para que recebessem o Espírito Santo, que ainda não tinha descido sobre eles. Então impunham-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A terra inteira aclama o Senhor. A terra inteira aclama o Senhor. Aclamai a Deus, terra inteira. Cantai a glória do seu nome. Celebrai os seus louvores. Dizei a Deus: maravilhas são as vossas obras. A terra inteira aclama o Senhor. A terra inteira vos adore e celebre, entoe hinos ao vosso nome. Vinde contemplar as obras de Deus, admirável na sua ação pelos homens. A terra inteira aclama o Senhor. Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi. Vou narrar-vos quando Ele fez por mim. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha prece, nem me retirou a sua misericórdia. A terra inteira aclama o Senhor. Leitura da primeira Epístola de São Pedro. Caríssimos, venerai Cristo Senhor em vossos corações, prontos sempre a responder a quem quer que seja, sobre a razão da vossa esperança. Mas seja com brandura e respeito, conservando uma boa consciência, para que, naquilo mesmo em que fordes esquilinados, sejam confundidos que dizem mal do vosso bom procedimento em Cristo. Mais vale padecer por fazer o bem, se for essa vontade de Deus, do que por fazer o mal. Na verdade, Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Alleluia.
esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, que vos dará outro defensor, para estar sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco e está entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Neste dia reconhecereis que eu estou no Pai, e que vós estáis em mim e eu em vós. Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, filhos e filhas da Igreja, a liturgia deste sexto domingo da Páscoa continua nos conduzindo pelo caminho de uma vida nova em Cristo. Toda a marca da ressurreição é, para a Igreja, um caminho de vida nova em Cristo. Se Ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Portanto, nós estamos ouvindo a Igreja durante toda esta semana falando sobre não é possível ter ressuscitado com Cristo e continuar sendo a mesma criatura. É sobre esta mudança que a palavra nos convida a refletir. As leituras de hoje, propriamente dito, nos falam da presença viva e atuante do Espírito Santo na vida da Igreja, nos falam da força do testemunho da vida cristã e também nos falam do amor a Deus, que não se traduz em palavras, mas o amor a Deus que se traduz em testemunho de vida. A primeira leitura nos mostra a Igreja nascente, logo após a ressurreição do Senhor, e durante este período inicial da Igreja, nós vemos os primeiros passos missionários. Nós vemos aqui a missão de Filipe, que desce até a Samaria, e lá na Samaria ele anuncia o Cristo, e a palavra diz que pelo anúncio deste homem, uma multidão aderiu ao Evangelho, a Jesus Cristo. Por quê? Porque o Evangelho não era apenas palavras. Segundo a palavra de hoje, a pregação de Filipe estava ligada ao testemunho de vida dele. E aí nós vemos os sinais de vida, de libertação, de alegria das pessoas por terem encontrado Jesus, por terem feito uma experiência de Deus. Ou seja, onde Cristo é anunciado de verdade, não só com palavras, mas com testemunho de vida,
não há espaço para tristeza, porque o encontro com Jesus transforma a vida das pessoas. Porque muitas pessoas se dizem de Cristo, mas nunca mudaram o jeito de ser e de viver, porque nunca fizeram uma experiência de verdade. Talvez muitos vêm à igreja por tradição. Podem até vir teimosamente falando, mas não por uma experiência de verdade. Porque muitos vêm à igreja e nunca mudam em nada. Comungam do altar, mas nunca se deixam tocar, porque talvez estejam vivendo uma fé por tradição. Ah, padre, mas a tradição não é importante? Claro que é, mas não sustenta. Haja vista, quantos de vocês levaram a tradição da fé, e quantos dos filhos e netos de vocês já não vêm mais à igreja, ou nem de Cristo mais são seguidores? A tradição não sustenta a fé. O que sustenta a fé, segundo a palavra de hoje, meu irmão e minha irmã, é um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Uma experiência que podemos fazer. Pedro e João, eles vão até a Samaria, eles impõem as mãos sobre aqueles homens que foram batizados por Filipe, e eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, a igreja entende que para sermos cristãos de verdade, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Porque quem não é conduzido pelo Espírito Santo, nunca vai se tornar um cristão de verdade. Talvez um cristão de senso. Quando a gente faz pesquisa, no Brasil nós chamamos de IBGE, aqui não sei como chama a pesquisa para saber a religião das pessoas, porém, muitas pessoas dizem quando perguntam, de que religião você é? Católico? Mas onde estão? Para que sejamos cristãos de verdade, segundo a palavra de hoje, precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é um detalhe apenas, ele é presença de Deus em mim, presença de Deus em você, e esta presença fortalece, esta presença ilumina, esta presença sustenta a minha vida e o meu caminhar. O salmo de hoje nos fez um convite, alegria e o louvor. Aclamai, ó Senhor Deus, ó terra inteira. Por que o salmista está dizendo isso? Porque quem experimenta o amor de Deus não consegue ser indiferente. A fé de verdade gera gratidão. Quando eu tenho fé de verdade, quando eu encontro-me com o Senhor Jesus, eu vou ser sempre grato. Eu vou vir à igreja por gratidão. Eu vou comungar diante do altar. Eu vou fazer minha oferta. Eu vou ser um homem e uma mulher agradecido ao Senhor Deus. E olha, se existe uma coisa que talvez eu ouso dizer que fere o coração de Deus, é a ingratidão. A ingratidão fere o nosso coração. Ou não é verdade que nosso coração sangra, dói, quando alguém é ingrato, quando a gente ajudou, quando a gente estendeu a mão? Olha quantos pais aqui nos Estados Unidos morrem sozinhos, envelhecem sozinhos. Ah, porque é cultural, porque os filhos se vão e os pais morrem sozinhos. Isto é cultural? Não, é ingratidão. Por quê? Um pai e uma mãe, quantos vieram de outros países como os parentes de vocês, atravessaram o oceano para buscar uma vida nova, deram educação aos filhos, criaram os filhos, e quantos se foram embora? E quando eu vou visitar os asilos aqui nos Estados Unidos, eu visito aos 1000. É ingratidão. A ingratidão dói.
A ingratidão fere. Por isso o Senhor Deus está dizendo para nós hoje, o salmista está dizendo: você que fez uma experiência de Deus, seja agradecido pelo dom da vida, pelo teu coração que bate, pelo pão de cada dia, pela família que Deus te deu. Sejamos agradecidos, diz o salmista. Quem experimenta Deus sempre será agradecido. Na segunda leitura, São Pedro dá uma orientação muito atual. Ele diz: estais sempre pronto para dar razões da vossa fé. Somos chamados, meu irmão e minha irmã, neste mundo, a dar razões por que nós temos fé, por que nós acreditamos. Somos chamados. Algumas pessoas dizem para o padre: padre, eu tenho medo de falar de religião, de fé, porque vem a outra pessoa e começa a falar e me desconcerta. Não, do teu jeito. Tu és chamado a dar razões da tua fé, mas a quem te pedir. Nunca tente impor Deus na vida das pessoas. Deus não é uma imposição, Deus é uma proposta. Adere quem quer. Mas, se for chamado, que tu possas dar razões. Por que você acredita? Por que você tem fé? E a palavra de hoje nos diz que não dê apenas razões da tua fé com a boca. Dê razões da tua fé com a vida. Porque muitas pessoas não vão te perguntar sobre a tua fé, mas vão ver que a tua vida é sinal de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Portanto, você é chamado a dar razões da tua fé a quem te perguntar com as palavras, mas a quem não te perguntar, dê razões com a tua vida, segundo a palavra de hoje. O cristão deve ser alguém capaz de dar testemunho de fé com serenidade, com respeito, mas com firmeza. Sempre somos chamados com respeito ao diferente, com serenidade, porque devemos falar de Deus com amor, mas com firmeza, porque o mundo está cheio de gente fraca. Nós precisamos testemunhar com coragem, a mesma coragem que os primeiros tinham quando eram chamados a evangelizar. Meu irmão e minha irmã, é preciso mostrar com a vida as pessoas como nós cristãos enfrentamos as dificuldades. Quem não é cristão enfrenta a dificuldade de um jeito. Quem é cristão enfrenta a dificuldade de outro. Quantos que não são cristãos enfrentam as dificuldades com medo, com lágrimas? Ou quantos desistiram tirando a própria vida? Nós cristãos também temos dificuldades, ou não é verdade? Mas nós somos chamados a enfrentar as dificuldades com amor, perdoando, buscando a paz, enfrentando em Deus. E é por isso que o Evangelho nos diz que o Senhor vai nos dar um defensor, o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nossa alma é fraca, nossa carne é fraca. Ela só consegue escolher o que é da carne, o que é passageiro. Mas no Espírito Santo, segundo a palavra de hoje, nós conseguimos viver aquilo que a palavra nos pede até agora. E termino. O Evangelho nos diz que a maior e melhor forma de amar a Deus não é dizendo: eu te amo, Senhor. Segundo a palavra de hoje, a melhor forma de amar a Deus é sendo obediente à sua palavra. Quem obedece à palavra de Deus demonstra o amor a Deus todos os dias da sua vida. Que o Senhor nos encontre
com o coração aberto a receber o Espírito Santo, agradecido por um dia termos sido tocados pela graça, missionários dando razões da nossa fé e, sobretudo, que o Senhor nos encontre obedientes à sua palavra, demonstrando a Deus o quanto nós somos capazes de amá-lo. Que assim seja. Amém. Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos um momento, por favor. A palavra de hoje nos convida a compreender que somos chamados a testemunhar o Cristo, com palavras, mas também com a vida. Ele nos diz que somente vamos conseguir testemunhar no Espírito Santo. Sem a força do Espírito, jamais conseguiremos ser plenamente de Deus. E Ele nos convida a amá-lo. E nos diz que a melhor forma de amá-lo é vivendo a palavra. Peça neste momento, meu irmão e minha irmã, a força do Espírito Santo sobre a tua vida. Tenha coragem de dizer: Espírito Santo, hóspede da alma, habita em meu coração, para que todos os dias da minha vida eu possa ser de verdade um homem de Deus, uma mulher de Deus. E que assim seja. Amém. Creio em um só Deus, todas as coisas visíveis e invisíveis, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida e procede do Pai e Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio numa igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo. Irmãos, minhas irmãs, Jesus intercede por nós, como ontem fazia pelos apóstolos, confiantes na promessa que Ele fez de enviar o Espírito Santo. Supliquemos a Deus Todo-Poderoso que atenda a oração de sua igreja e digamos todos juntos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos que confirmam a fé da igreja, pelos presbíteros que apresentam os fiéis e pelos diáconos que exercem a caridade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que anunciam Jesus Cristo, pelos que foram batizados em adultos e pelos que vão ser confirmados nestes dias, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos leitores que proclamam a palavra,
pelos acólitos que servem ao altar e pelos salmistas que louvam o Senhor, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os que trazem Deus no coração, pelas religiosas da vida contemplativa e por aquelas que cuidam dos mais pobres, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que abrem o coração ao dom do Espírito, pelos que sabem dar a razão da sua esperança e por esta comunidade paroquial que adora a Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Tudo isso te pedimos, ó Pai, por teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Sentados, preparemos o altar para acolher o Senhor, ofertando o que temos e somos, cantando. Orai, irmãos, minhas irmãs, para que a nossa oferta seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes,
proclamam a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, és fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice, de novo deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em minha memória. Jesus está no altar, presença real na Eucaristia. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da tua igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Santo Padre, o Papa Leão, nosso Bispo Richard e todos os ministros sagrados. Lembrai também os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de forma especial hoje, todas as mães falecidas. De todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar um dia da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, todos os santos, homens e mulheres, que desde o princípio viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho, por Ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória,
agora e para sempre. Como Jesus nos ensinou, vamos juntos orar. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de toda perturbação, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da tua igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz de Jesus esteja convosco. Saudai-vos na paz do Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guarde e nos conduza à vida eterna.
Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força deste alimento que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. Sentados um momento, por favor. Lembrando a procissão das velas em honra a Nossa Senhora de Fátima, que acontecerá na terça-feira, dia 12 de maio, será às 6 p.m. Todos estão convidados a participar deste momento especial de oração e devoção mariana. Agora, nesse instante, eu gostaria de chamar aqui à frente aqueles que serão coroados na manhã de hoje.
agora, para encerrar esta Santa Missa, eu gostaria de convidar todas as mães para se aproximarem diante da imagem de Nossa Senhora. Por favor, aqui à frente, todas as mães para receber a bênção especial. A 13 de maio, na cova da Ireia, do céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A 13 de maio, na cova da Ireia, do céu aparece a Virgem Maria. Estenda a mão a Maria. Ave, ave. Ave, ave, ave Maria. Estendam as mãos em direção à imagem, vossas mãos, todas as mães, todos aqueles que aqui estão. Hoje quero conceder esta bênção especial a todas as mamães, aquelas que estão entre nós, aquelas que estão em outras terras, talvez lá em Portugal, ou aquelas que já partiram para a eternidade, estão na presença de Deus. Traga presente agora, lembre o nome da sua mãe. Mãe talvez seja a palavra mais dita na face da terra. E hoje, não é apenas hoje o Dia das Mães, porque todo dia é dia de mãe. Mas pela intercessão de Maria, Senhora de Fátima, pela imposição de minha mão sacerdotal ungida com a bênção de Deus, que tem a responsabilidade contínua da missão, do perdão, do mistério de trazer Jesus ao altar, eu abençoo a todas as mães, com bênção de saúde do corpo e da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saudemos com palmas nossas mães e a Virgem Maria. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifica o Senhor Deus com a tua vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Saudai-vos desejando um feliz Dia das Mães umas às outras. Tchau, tchau.